canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí mais um girão de notícias e mais uma vez vai ser constatado para todo mundo como é amador a atual diretoria do Vasco da Gama e como o presidente Jorge Salgado está extremamente perdido no cargo do Vasco e o futebol do Vasco está completamente à deriva. Podemos dizer que o Vasco é um time de futebol, apesar de no nome dele de ser clube de regatas, acho que hoje não tem futebol. A gente não tem um departamento de futebol, a gente não tem treinador, a gente não tem coordenador técnico, ou seja, a gente não tem nada. Mas antes de eu chamar a vinheta rapidinho, tá chegando o nosso sorteio de 6 camisas do Vascão. Olha que camisa maravilhosa, você pode escolher qualquer uma das camisas. Quer participar? É só clicar aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Vem pra 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Tô te esperando. Vem, vinheta! Antes de começar aí as informações, peço para você deixar o like, se inscrever aqui no canal se for a primeira vez, se inscreve lá no Futebolaço Podcast também, nosso podcast tá caminhando muito bem, graças a Deus, tem o nosso canal de cortes também, tem os melhores momentos lá do nosso podcast, então vamos logo aí as informações. Bom, no dia 11 de novembro foi demitido tanto Alexandre Pássaro como Fernando Diniz. Faltavam, salvo engano, 4 rodadas ainda para terminar o Campeonato Brasileiro. E até agora o Vasco não contratou ninguém. Nem diretor executivo, nem treinador, nem coordenador técnico. O presidente teve a alcunha de dar uma entrevista para um torcedor dizendo que o Zé Ricardo e o Ricardo Gomes estavam praticamente fechados. E aí, 2 dias depois, 3 dias depois, a própria assessoria do Vasco veio a público e disse que estavam encerradas as negociações com o Ricardo Gomes. E a novidade agora é que também a situação do Zé Ricardo pode melar. Informação divulgada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos há 1 dia e meio mais ou menos atrás, é que já havia sido batido um pré-contrato, o Zé Ricardo concordou, assinou, e para poder ser o anúncio oficial, faltava ele resolver a situação dele lá com o Qatar SC. E a informação que o companheiro Fábio Azevedo divulgou é a seguinte, que a situação entre Vasco e Zé Ricardo pode melar, porque o jurídico do Vasco enviou um contrato para o Zé Ricardo, mas o departamento financeiro do Vasco ali, o tal do Compliance, provavelmente achou os valores altos e, peraí, vamos rever isso aí, e pode ser que a negociação mele. E aí agora eu quero fazer o seguinte exercício com você. Será que uma empresa séria, bem organizada, cada departamento fala uma coisa? Será que antes de você enviar um contrato para um profissional que você quer contratar, você não tem que conversar com o seu jurídico? Como é que funciona isso? Eu mando uma proposta e o meu jurídico depois fala, peraí, não é bem assim não, a gente tem como pagar isso aí não. E aí? Complicado, né? E por outro lado, vou me colocar agora no lugar do Zé Ricardo, que está no mundo árabe, tem um caminhão de dinheiro para receber por lá, tá resolvendo a sua situação para poder retornar ao Brasil porque ele quer voltar ao Brasil, ficar mais próximo da família, se interessou em vir ao Vasco, teve uma passagem muito boa entre 17 e 18, e vai pegar um trabalho no início. O Zé Ricardo não gosta de pegar trabalhos no meio da temporada, ele vai poder montar o plantel dele, etc. E aí você escuta tudo que você já ouve naturalmente do Vasco todo santo dia, e aí, num simples contrato, você vê que já dá essa confusão. Você, no lugar do Zé Ricardo, você aceitaria a proposta e viria para o Vasco? Como é que você vai trabalhar num lugar que simplesmente para te enviarem um contrato dá essa confusão toda? Infelizmente, o Vasco é uma bagunça e é uma várzea tremenda. Quer ver uma outra informação para vocês aqui? O Edu, atacante do Brusque, que foi o artilheiro da 2ª divisão, diz publicamente para todo mundo que é torcedor do Vasco, e o Cruzeiro tá lá, tá se mexendo. Se antecipou, contratou o Alexandre Matos, o Vasco foi recentemente procurar o profissional, tomou um não, porque ele já estava palavrado com o Cruzeiro, e aí o Edu se oferecendo, queria jogar no Vasco, meu sonho é jogar no Vasco, sou vascaíno. E aí o Vasco nessa morosidade, né, até botei um meme lá no Instagram, um caramujozinho. E aí, ao que tudo indica,
O Cruzeiro já fez uma proposta pelo Edu. O que tá pegando é que ele tem uma multa de R$1.200.000 para sair do Brusque. Inclusive, ele já é o segundo maior artilheiro da história do Brusque. O Botafogo também tem interesse na contratação do jogador. Essa informação, inclusive, foi divulgada pelo companheiro Thiago Franklin, do canal do Botafogo, canal do TF. Ele traz muitas informações bacanas lá a respeito do Botafogo. Então a situação pode dar uma complicada. O Vasco, lembrando que está em conversas de renovação para tentar manter o Germancano, dificilmente ele fica. O José Constanço ontem até elogiou, o presidente Jorge Salgado disse que ele é um cara muito correto, mas disse que a probabilidade do Germancano ficar é baixa, porque a situação é muito complicada. O valor que ele tem a receber do Vasco é muito alto, e o Vasco ainda quer reduzir os vencimentos do atacante. Daniel Amorim, informação dos companheiros do canal Atenção Vascaíno, está em compasso de espera. O cara tem uma certa idade, ele já tem seus 32 anos, chamou a atenção, apesar de ser reserva. Se você pegar o minuto que ele tem em campo e a quantidade de gols que ele fez, foi muito bem. A Tombense subiu para a segunda divisão, mas já começa outras equipes a dar uma monitorada. O jogador está paciente, quer permanecer no Vasco, segundo os companheiros do canal Atenção Vascaínos, mas até o presente momento não tem proposta. Por que não tem proposta? Porque o Vasco não tem a porcaria de um diretor executivo de futebol. Inclusive, o que a gente escuta, que está caminhando ali a negociação com o Fernando Praz, que ainda assim também não é o diretor executivo, é o coordenador. Não cabe ao Fernando Praz contratar e ao mercado negociar. A função de um coordenador técnico é outra. É fazer o elo ali entre o departamento de futebol e a diretoria do clube. Cuidar ali do vestiário, olhar a categoria de base. É outra função. Não é ele que vai ao mercado contratar, fazer proposta. Então tá tudo errado, gente. Tá tudo uma bagunça. Segundo, inclusive, o Atenção Vascaínos, o presidente da Tombense, por gostar demais do Daniel Amorim e querer que as coisas na carreira dele caminhem bem, nem vai se opor. Liberaria até o jogador de graça novamente pro Vasco, mesmo sendo um concorrente na Série B. Porque o Daniel Amorim gostou de jogar no Vasco, quer ficar no Vasco, mas está aguardando o Vasco decidir sua situação de diretor executivo para receber uma proposta. As coisas vão passando. É um jogador que é interessante, perfil de Série B. O Botafogo, por exemplo, aí, que talvez não fique com o Navarro, que inclusive está no radar do Internacional e tem clubes europeus atrás do Navarro, e o contrato dele também termina no final do ano com o Botafogo. Tá arriscado o próprio Botafogo. Pô, o Edu Melô, um exemplo, fechou com o Cruzeiro. Por que não o Daniel Amorim jogar no Botafogo? É um jogador interessante, nem que seja para composição de elenco. Então o Vasco continua dormindo, continua moscando, não se mexe e as outras equipes estão se movimentando. O Vasco fez uma temporada pífia, ridícula. A única coisa que a gente colocava aqui era a seguinte: bom, já que foi tudo uma catástrofe, e o Vasco já não disputa o acesso faltando 4, 5 rodadas, que pelo menos o Vasco use esse tempo para poder se antecipar aos seus concorrentes. Já começa a demitir, libere a barca, contrata logo um novo diretor executivo, já quer mandar o pássaro embora, já começa a trabalhar e sai na frente dos outros. Foi o que sobrou, foi o tempo, pelo menos aproveita o tempo. Mas não, o campeonato acabou, o Vasco demitiu o Pássaro e o Fernando Diniz, não contratou ninguém. O Cruzeiro já contratou o Alexandre Matos, já contratou o Maicon, zagueiro que jogava no São Paulo. Tá na vias aí de acertar a contratação do Edu, falando do Cruzeiro, que é uma equipe de peso, que vai brigar ano que vem com certeza mais do que foi nos 2 últimos anos. E o Vasco até agora não tem um treinador, porque a situação do Zé Ricardo pode melar, não anuncia ninguém. Então a situação do Vasco é pavorosa, é desesperadora. E para ser bem sincero, Salgado, não tá aguentando, não tá dando, vocês são incompetentes ao ponto de contratar um profissional e deixar a gente nessa situação. Cara, pede o boné, irmão. Não é feio reconhecer que a gente não tem capacidade para fazer alguma coisa. É feio você ficar insistindo numa coisa que não tá dando certo. Porque o torcedor do Vasco tá morrendo, cara. Tá todo mundo em casa assim, agoniado. Não é possível. O Vasco teve o pior ano da sua história. Você imaginaria um quebra-pau, manda embora todo mundo, reformulação, vamos contratar. Cara, parece que o Vasco foi campeão da Libertadores e Brasileiro, igual o Atlético, Palmeiras agora, e tá tudo certo. Não, a partir de janeiro a gente faz contratação pontual, traz 2, 3 aqui, manda 2, 3 embora, porque tá tudo certinho. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão fazendo um esforço tremendo para ano que vem o Vasco ter mais uma vergonha. E sinceramente, o mental do torcedor do Vasco tá na casa do chapéu. Ninguém tá aguentando mais a situação do jeito que tá.
Vamos falar do Andrei. Segundo a revista Colorado, informação que vem do Rio Grande do Sul, as conversas têm encaminhado e o Internacional tem a intenção de contratar o Andrei e o Felipe Melo, inclusive para ser a dupla titular de volante. O Johnny e o Rodrigo Lindoso, junto com o Rodrigo Dourado, devem compor o banco. Inclusive o Inter quer negociar o Rodrigo Dourado, já teve algumas contusões de joelho, um jogador que teve passagem já na seleção brasileira e na seleção olímpica, então o Inter quer aproveitar e fazer caixa. O Andrei viria para brigar por vaga de titular, até para ser titular. O Inter tem uma dificuldade jamais para fechar a situação no Felipe Melo, porque tem outras equipes ali dentro do radar. Então tá todo mundo se mexendo, só o Vasco que continua nessa inércia maldita. Enfim, Germancano tem uma nova reunião com a diretoria do Vasco na segunda-feira e a tendência é que já defina se vai ficar ou se vai sair já na segunda-feira, porque o próprio Germancano também quer definir o seu futuro. Vai ficar, não vai? Tem outras equipes sondando e procurando. Ó, e a vida caminha. E o Vasco vai ficando para trás, sou torcedor irritado, chateado e vendo todo mundo se mexer. Sinceramente, começo a temer o pior. Eu tô muito preocupado com a temporada 2022 do Vasco da Gama. Enfim, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo aqui. E qualquer atualização eu volto aí mais tarde, beleza? Não esquece de se inscrever lá no Futebolaço Podcast, no corte do Futebolaço Podcast. E qualquer momento o Dieguinho volta. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família. Qualquer momento o Dieguinho volta, mas tamo junto, valeu, fui!